The Beginning After the End. Volume 11. Capítulo 462. Um plano em muitas partes. P.O.V. Arthur Levin. Os passos tensos de Vajrakoro levavam da esquerda para a direita e de volta para a frente do trono dos anões. O ruído de cada passo era abafado pelo espesso tapete vermelho que percorria toda a extensão da sala do trono, uma câmara fria e cavernosa sustentada por altos arcos de pedra esculpida. Vajrakoro estava olhando para os pés, mas lançava um olhar para mim ou para as outras pessoas na sala a cada 2 passos. Um único guarda azul estava à esquerda do trono, olhando fixamente para a frente. Quando o silêncio chegou ao ponto de se tornar frustrante, ele disse: "Então, por que não se enterrar no buraco mais fundo que puder encontrar, em algum lugar onde ninguém possa desenterrá-lo?" Pensei nisso, admiti. Espalhar uma história de que estaria indo para uma viagem prolongada nas Relictons ou algo assim para garantir que minha ausência não causasse pânico e depois, como você disse, me esconder em algum lugar onde é improvável que eu seja encontrado. Contudo, o legado está em Dikaten, ou pelo menos estava, o que significa que a Grona está preparando algo. Ele está se intensificando. Curtis Glider, que estava perto de Vajrakor com sua irmã, franziu a testa ao perguntar: "Perdoe-me, Arthur, mas por que a presença dela é tão importante?" "Porque algo importante está acontecendo por trás dos panos, mas não sabemos o que", respondi, mantendo a voz firme. "O mais importante é que o legado tem uma afinidade e um controle de magia que eu nem consigo explicar." Ela demonstrou algum conhecimento sobre a forma como a mana e o éter interagem entre si, o que significa que não posso ter certeza se posso me esconder em qualquer lugar. Não sem ela me caçar. "Mas ela não pode segui-lo até as Relictons", disse Kaera, suas primeiras palavras desde o início da reunião. "Por que não se isolar dentro delas? Tenho certeza de que você poderia encontrar um lugar seguro com a bússola e esperar lá?" Balancei a cabeça. Eu já testei essa teoria. Não consigo violar as medidas de segurança da pedra-chave dentro das Relictons. Há algo diferente nesta aqui. Houve uma pausa tensa sobre a conversa, olhei em volta para todos os presentes, encontrando cada um de seus olhos. Byron Vicks permaneceu ereto e alto ao lado de Virion, que, por sua vez, parecia de alguma forma magro e diminuto, embora seu olhar permanecesse inabalável e sua postura fosse equilibrada. Ao lado deles, Gideon e Vrenkain pairavam impacientes. Uma mulher de coluna reta estava de pé com as mãos atrás das costas ao lado deles, com o tronco nu, exceto por uma faixa de tecido escuro no peito. Ela estava coberta de cicatrizes. Kaera estava logo atrás deles, quase como se os estivesse usando para se proteger de Vajrakor. Seus olhos vermelhos capturaram os meus e ela balançou a cabeça levemente, com os cabelos azuis se movendo em torno dos chifres visíveis que envolviam sua cabeça. Regis estava ao lado dela, acomodado protetoramente entre ela e os dragões, para os quais encarava descaradamente. Mika e Varai também estavam presentes. Mika estava inquieta, mudando constantemente seu peso de um pé para o outro. O olho que lhe restava saltava de pessoa para pessoa em um loop infinito, enquanto a pedra negra do outro olho parecia estar constantemente fixada em mim. Ao lado dela, Vara estava imóvel como um bloco de gelo, com seus cabelos brancos e curtos fixos e imóveis. Em frente a Virion, perto de Vajrakor, os Glider se posicionaram com uma postura real perfeita. Apesar dos esforços óbvios para não fazê-lo, os dois continuaram lançando olhares furtivos para soldado com cicatrizes ao lado de Gideon. Ao lado deles e mais perto de mim, Elenchard estava um pouco afastada da multidão com Jasmine, as duas aventureiras um pouco deslocadas entre a realeza e os Azura. De todos os presentes, foram essas duas velhas amigas, que conheci há mais tempo do que Tessia e Virion, que me trouxeram conforto, o que talvez só tenha dificultado ainda mais o que pedir. Finalmente, ao meu lado, como uma sombra,
estava ali, se mexendo em nervosismo, com os olhos focados em qualquer lugar, exceto nas outras pessoas da sala. O arco sem corda que anteriormente era a arma de Aldir, luz prateada, estava preso em suas costas. Ela ainda não havia aprendido a usá-lo, mas acho que estar com ele lhe trazia conforto. Virion soltou um zumbido baixo e pensativo. Então, por que esses locais especificamente? E por que tantos? Eu lhe dei um leve sorriso enquanto balançava a cabeça. Sei que meu pedido é difícil por minha incapacidade de fornecer uma explicação completa, mas essa operação exige um certo grau de sigilo. Eu realmente não posso lhe dizer mais nada. Até agora, você falou como se soubesse que seremos atacados, disse Helen, mas nem sequer nos disse do que se trata. Como pode ter tanta certeza de que o inimigo vai atacar agora? Não posso, respondi simplesmente. Tudo isso pode acabar sendo desnecessário, mas a preparação nunca é um desperdício, especialmente na guerra. A Grona provou ser mais do que hábil em se infiltrar e trazer para si até mesmo os níveis mais altos de nossa liderança. Seus espiões infestam de Katen há décadas, e ele está à nossa frente em quase todos os momentos. Seria tolice simplesmente esperar que ele não descobrisse e tentasse tirar proveito da minha ausência, seja para vir atrás de mim diretamente ou para lançar algum tipo de ataque contra de Katen. Temos que estar prontos. As sobrancelhas de Kato se ergueram ligeiramente e seus olhos se voltaram para os meus. Esses lugares, eles se tornarão alvos. Essa é a sua intenção. Eli se mexeu ao meu lado e coloquei a mão em seu ombro, lançando-lhe um olhar de advertência. Esses locais, pelo próprio esforço de nossas ações, provavelmente se tornarão alvos da Grona, sim. Isso nos permite fortificar e nos preparar de uma forma que não seria possível de outro jeito, além de proteger áreas menos defensáveis por meio da deflexão. Então estaríamos colocando nosso povo em mais perigo do que poderiam estar se seguíssemos o seu pedido, respondeu Cátil, calma, mas incisiva. A menos que Etistin já fosse um alvo de qualquer maneira, respondeu Jasmine, dispensando a mulher mais jovem com um único olhar. Curtis lançou um olhar para Jasmine, mas recuou rapidamente quando ela correspondeu, seus olhos vermelhos claros brilhando como cinzas. Não consigo ver como os elfos podem ajudar aqui, disse Virion, parecendo cansado. Não somos mais uma força militar neste mundo, Arthur, como você bem sabe. Não é dos elfos que preciso, expliquei gentilmente. É de você, Virion. Você foi o comandante das forças da Tri-União durante a guerra. Ninguém aqui pode se igualar à sua mente estratégica e militar. Pelo menos, não alguém em quem eu possa confiar. Vajrakor fez uma careta ao ouvir isso, mas não interrompeu. Virion também franziu a testa, mas sua expressão comunicava algo muito diferente da do dragão. Outras preocupações foram expressas e fiz o possível para amenizá-las sem minimizar os perigos. Era importante que cada um dos líderes presentes entendesse o que estava sendo pedido e o que, por sua vez, estariam pedindo a seus homens e mulheres combatentes. Essas eram as decisões exigidas dos governantes, mas o fato de eu não poder ser totalmente honesto com eles pesava em minha consciência. Se as pessoas iam morrer enquanto eu perseguia o destino, elas mereciam estar preparadas, mesmo que não pudessem saber o motivo. Vren murmurou no silêncio que se seguiu a enxurrada de perguntas. E essas fortificações exigem o mesmo cronograma escalonado que o meu, o nosso, emendou, olhando diretamente para Gideon, projeto? Levantando o queixo, encontrei os vários pares de olhos voltados para mim de uma só vez. 2 semanas. Esse é todo o tempo que podemos nos dar ao luxo para fazer os preparativos. Eu gostaria de fazer isso antes, mas entendo que o que estou pedindo não pode ser concluído da noite para o dia. 2 semanas. Vajrakor disse com uma risada estrondosa e sem humor. 2 meses não seriam suficientes.
As sobrancelhas de Vren se ergueram em direção à linha do cabelo desgrenhado e ele me lançou um olhar que dizia claramente: eu avisei. Minha tarefa não pode esperar mais do que isso. Se possível, e se o risco para Dikaten não fosse tão alto, eu já teria começado. Percebendo o momento certo para uma distração, olhei para Vren e acenei sutilmente com a cabeça. Todos vocês precisam de tempo para pensar. Eu entendo. Gostaria de conversar com cada um de vocês individualmente para responder melhor às suas perguntas e planejar as defesas adequadas, mas aproveitando que vocês estão juntos, queria dar ao mestre Gideon a oportunidade de falar também. O velho inventor limpou a garganta e coçou a cabeça quando todos os olhares se voltaram para ele. Como alguns de vocês devem saber, estamos trabalhando atualmente em um projeto militar criado para ajudar a equilibrar as chances contra o número superior de magos de Agrona, explicou Gideon. Ele apresentou uma visão geral das armas com infusão de sal de fogo, que as guildas Forgemasters e Artmover já estavam trabalhando para produzir em maior número. Em seguida, fez um gesto para a mulher ao seu lado. Claire, você gostaria de falar sobre o outro projeto? Movendo-se com uma marcha militar rigorosa, com seus longos cabelos escarlates balançando a cada passo vigoroso, ela foi em direção ao meio da câmara. Usando apenas a faixa de tecido escuro e um par de calções de couro bem ajustados, a grande cicatriz irregular em seu externo era claramente visível. Embora essa cicatriz fosse antiga e já estivesse cicatrizada, outras cicatrizes mais recentes irradiavam ao redor dela, sendo que a mais recente ainda estava vermelha e irritada, só recentemente cicatrizada. Oficial Claire Bladeart, atual operadora da Unidade 001, disse ela com precisão militar, depois fez uma reverência, primeiro para Vajrakor, depois para todos os outros. Kato exibia um sorriso discreto, mas orgulhoso, enquanto os olhos de Curtis eram arrastados para as cicatrizes no tronco de Claire antes de voltarem para o rosto dela. Ela imediatamente começou o que parecia ser uma explicação ensaiada sobre seu papel no projeto secreto, dando aos presentes todos os detalhes das novas armas e do que eram capazes. Com o cronograma fornecido, acredito que teremos pelo menos 12 candidatos capazes de oferecer instrução aos novos cadetes, assim que o próximo lote de unidades for formado. E quantas dessas unidades estarão operáveis nas próximas 2 semanas? Byron perguntou com ceticismo. Talvez uma centena ou perto disso, se tivermos as pessoas para usá-las. Mika bufou. Uma centena pode fazer a diferença? E não contra foices, mas contra essas assombrações, ou pior, até mesmo azuras. Claire conversou com alguns dos outros, oferecendo alguns detalhes adicionais sobre os recursos do projeto. Ao ouvi-lo explicar coisas que já sabia, senti minhas entranhas se contorcendo levemente de desconforto. A invenção de Vren e Gideon tinha um certo ar mórbido, mas eu entendia a necessidade. Talvez, com o tempo, a implementação possa ser mais palatável. No mínimo, foi uma invenção inteiramente deste mundo, criada apenas por Vren e Gideon, a fusão da engenhosidade humana e Azura. Mais do que a explicação em si, eu me vi concentrado em Claire. Eu recém-descoberto sua participação como operadora, mas havia algo correto em sua presença. Minha antiga colega de classe, a líder do comitê disciplinar da Academia Shirus. Fazia cerca de 6 anos que seu núcleo havia sido destruído durante o ataque de Dranev à Academia e, quando a vi pela última vez, ela não era mais do que um fantasma de seu antigo eu. Agora lá estava ela ereta e orgulhosa, com uma explicação firme e exalando ambição. Isso me deu esperança. Após uma longa discussão sobre o projeto, Claire saiu, e Gideon e Vren foram com ela, pedindo licença para voltar ao trabalho, que agora estava em um cronograma agressivo. Isso pareceu ser um sinal para que os outros também se retirassem, mas prometi visitar cada um deles o quanto antes e oferecer toda a assistência que pudesse para colocar meu plano em ação. Caer hesitou, mas a mandei embora com um gesto sutil,
e Regis voltou para o meu lado. Ele, a última a sair, me deu um rápido abraço. Devo esperar? Não, você está dispensada, soldado, respondi em tom de provocação. Eu a encontrarei novamente em breve para que possamos praticar. Acenando com a cabeça, ela se apressou para sair, deixando apenas Vajrakor e seu guarda na sala do trono comigo. O guardião se acomodou no trono, observando-me com curiosidade. Não pretendo chamar mais atenção para Vildorial, mas temo que ela será um alvo de qualquer forma, disse, movendo-me para ficar diante do trono, o que significava que precisava olhar para Vajrakor. Você precisa estar pronto. Não posso dizer o que a Grona pode lançar contra você. Ele zombou. Você quer dizer, se ele realmente atacar? Você parece estar sofrendo de um pensamento místico em relação à Grona, como se ele tivesse uma visão mágica de tudo o que acontece. Parece que até mesmo contar a esse grupo foi um erro. Vajrakor se inclinou para a frente, com os cotovelos sobre os joelhos. Não vimos nenhum sinal do legado, que você parece temer. Isso não muda a realidade de nossa situação, que é o fato de eu me recusar a desconsiderar a capacidade do Agrona de ver e tirar proveito de nossos pontos fracos. Agora, vamos discutir o que Vildorial pode fazer para se preparar para outro possível ataque. Depois de uma conversa frustrante com Vajrakor, saí com Regis em meu encalço, já pensando na próxima conversa que precisava ter, mas senti o peso sair de meus ombros quando entrei na câmara externa da entrada do palácio e encontrei Sylvie esperando por mim. Apesar de ter envelhecido durante o processo de sua morte. Renascimento. Sylvie ainda parecia jovem, ao lado dos poucos senhores de clãs e membros de guildas de alto escalão que permaneciam no palácio. Antes, ela se destacava por onde quer que passasse, com seus chifres escuros que se projetavam de seu cabelo loiro pálido, mas agora não era nem mesmo o único dragão na sala, pois outro dos guardas de Vajrakor permanecia perto da entrada, pairando sobre todos que entravam e saíam. Como foram as coisas com os sobreviventes? Enviei. Bem o suficiente, pensou ela, com um traço de tristeza minando suas palavras. Essas pessoas, as poucas que sobreviveram, não se recuperarão rapidamente do trauma que sofreram. De uma tragédia para outra. Acrescentou Regis em tom sombrio. Limpei a garganta e indiquei que ela me seguisse, deixando o palácio e subindo pelos túneis e escadas que levavam ao retiro de Virion. Sylvie me pôs a par de tudo o que estava acontecendo em Shiruz enquanto caminhávamos. Entrar na caverna que abriga a última árvore remanescente de Elenoir foi como atravessar um portal para outro mundo. Tão brilhante e verde que era fácil se esquecer que estava no subsolo. A caverna havia mudado um pouco desde a última vez que estivemos aqui. Uma grande parte do solo havia sido lavrada e agora estava cultivando uma variedade de plantas, principalmente pequenas mudas de árvores. Virion estava com as mãos e os joelhos no solo, arrancando cuidadosamente uma das mudas com uma espátula. Byron estava atrás dele, usando um par de luvas de jardinagem e segurando um frasco de vidro cheio até a metade de terra. Você chegou cedo, resmungou Virion, colocando a muda no pote, que Byron colocou cuidadosamente em um carrinho cheio de plantas com potes semelhantes. Achei que Vajrakor ficaria com você o dia todo. O que é tudo isso? Perguntei, levando Sylvie e Regis até o jardim. Olhando para Byron, acrescentei, esse visual combina com você. Ele me olhou com sua frieza habitual. Quer eu use manoplas de aço ou luvas de jardinagem de couro, eu o faço para o bem de Dikaten. Virion deu uma bufada alta e indelicada. Tenho feito experimentos com o solo de Feltuz e as mudas dessa grande árvore. Já transplantamos alguns deles para várias regiões remotas no que sobrou de Elenoir. Esperava extrapolar as qualidades únicas do solo e como isso afeta as sementes, mas Tessia sempre foi especialista em mana de atributo plantas.
O silêncio caiu enquanto o velho elfo olhava para dentro do pote. Tessia, Virion ergueu o olhar, procurando no meu qualquer vestígio de esperança. Como ela se encaixa em tudo isso? Eu já esperava isso dele e passei muito tempo pensando em como lidar com o legado. Se a Grona atacar, temos que esperar que o legado esteja na linha de frente. Sem querer ser muito direto, encarei o olhar duro de Byron, mas ninguém além de mim pode esperar sequer atrasá-la, muito menos lutar. Nem mesmo eu tenho certeza se posso derrotá-la em uma batalha. É por isso que não vamos lutar contra ela. Levantei a mão, evitando a enxurrada de perguntas que tinha certeza que viria. Não posso lhe dar os detalhes, mas já tenho um plano para retirá-la da batalha, pelo menos por um tempo, sem prejudicar Tessia, acrescentei apressadamente quando Virion fez uma careta. Quanto a você, peço desculpas por tê-lo colocado em xeque antes, na reunião. Você está certo. Você deve pegar seu pessoal e se esconder em algum lugar, longe dos prováveis alvos. Talvez na fronteira, na base das grandes montanhas, ou no nordeste de Sapin, onde não há nada que chame a atenção de Agrona. Virion se levantou, parecendo se livrar de parte da fadiga e do cansaço. Ele me lançou um olhar penetrante. Não, você estava certo. Não se pode confiar que Vajrakor e os dragões tenham em mente os melhores interesses dos soldados humanos e anões. Não posso deixar a proteção deste continente para as mesmas criaturas que destruíram minha terra natal, Arthur. Refleti sobre minhas palavras antes de dizer. Não é vergonha ficar fora da luta, não depois de tudo que seu povo já sacrificou nesta guerra. Elenoir merece ser replantada, e você merece ser a pessoa que fará isso. Quando Virion engoliu pesadamente, Byron se mexeu, dando meio passo para mais perto. Talvez o recrescimento das florestas de Elenoir não seja suficiente para aliviar a culpa de meus muitos fracassos, disse Virion, com sua voz rouca suavizando-se para pouco mais de um sussurro. E se eu continuar lutando, talvez nem viva para ver isso. Se isso for necessário para garantir que os elfos possam, um dia, retornar às florestas que os criaram, então esse é um sacrifício que estou disposto a fazer. Ele respirou fundo. Embora, se eu tivesse um último desejo, seria caminhar sob as árvores de Elshire mais uma vez com Tessia ao meu lado. Então, posso dizer que meu tempo neste mundo foi bem gasto. Estendendo a mão, envolvi seu corpo magro com os braços, com medo tolo de parti-lo ao meio ao abraçá-lo levemente. Obrigado por tudo, vovô. Ele soltou uma bufada áspera. Pirralho. Com um firme aperto de mão de Byron, reuni-se o Vi e Regis e descemos as longas escadas que nos levariam de volta ao palácio. De lá, minha próxima parada foi nas profundezas da cidade. Assim, seguimos pela estrada que circundava a cidade, construída dentro das paredes da grande caverna. Quando estávamos além da parte povoada da cidade, canalizei o gambito do rei. Ao imbuir levemente a runa divina com éter, consegui ativá-la apenas parcialmente. Embora ainda brilhasse em dourado na minha coluna, não evocava a coroa flamejante no topo de minha cabeça, o que parecia ser uma ótima maneira de iniciar uma série de rumores indesejados sobre mim. O resultado foi uma habilidade menos poderosa em comparação à que havia usado contra o Ludari, mas que ainda me permitia dividir meus pensamentos em pedaços de uma forma que não seria possível sem a runa divina. Eu já achava isso inestimável ao delinear as várias camadas presentes no plano que estava tentando implementar. Sylvie e Regis acompanharam meus pensamentos em silêncio, lutando para manter a sintonia enquanto eu considerava minhas conversas anteriores, como as atitudes de todos os envolvidos poderiam afetar a execução desse plano e também delineando as conversas que estavam por vir. Era mais fácil eliminar a emoção, o medo e a culpa, e abordar a solução necessária de forma objetiva e lógica. Como o meu plano ainda estava na caixa, como um quebra-cabeça dividido em muitas peças diferentes, era difícil ver tudo sem a runa divina, por isso,
Passei todos os momentos livres com o gambito do rei ativo. Quando entramos em uma das maiores cavernas no caminho para as oficinas subterrâneas, um lampejo de Regis fez com que todos os meus pensamentos voltassem a se alinhar. Kaera estava sozinha no topo de uma rocha plana que dividia um riacho atravessando a caverna. Sua figura era pouco mais do que uma silhueta na luz bruxuleante de uma fogueira que queimava na margem do riacho. Movendo-se lentamente, ela respirou fundo e depois empurrou as mãos para fora. A luz encheu a caverna enquanto uma onda ardente de calor saía dela, a água sibilando e fumegando em resposta. Olhei para a distorção de calor enquanto Kaera parecia desaparecer, derretendo-se nas sombras e no vapor. Sua imagem piscou e sumiu de vista, depois a onda de calor e o vapor diminuíram. Só então ela se virou para nos olhar, com um sorriso satisfeito meio reprimido. Eu já esperava que você desceria em breve. Kaera, disse em saudação. Como está sua família? Estão bem, respondeu simplesmente. Abalados, e creio eu, questionando sua decisão de seguir Ceres, não exatamente, mas você sabe o que quero dizer. No entanto, não consegui ficar naquele deserto com eles, estou feliz por ter voltado. Tenho ajudado Gideon e Emily na próxima etapa de seus testes com as formas de feitiço. Eles queriam estudar as runas alacrianas e ver se alguém que já estivesse experimentaria essas formas de feitiço de modo diferente. Presumi que fosse o caso, disse simplesmente, apontando para o córrego que, momentos atrás, estava sibilando com vapor. De repente, um sorriso surgiu em suas feições, e ela meio que se virou e puxou a camisa para cima, revelando as runas escondidas por baixo, incluindo uma mais alta e maior do que as outras. Recebi uma regalia. Ela se interrompeu, parecendo perceber a posição em que se encontrava, então baixou lentamente a camiseta. Limpando a garganta, ela continuou, isso não foi muito elegante. Peço desculpas. Ouvi as palavras se preparando para borbulhar de Regis como um geyser antes que ele começasse a falar, e pisei com força em seu pé. Não foi, respondi, embora não tenha tentado esconder o riso em meu tom de voz. De qualquer forma, há algo nitidamente menos enérgico na aplicação de formas de feitiços dos Dicatianos, disse ela, com um tom irônico e divertido. Não estou totalmente certa de que essas formas de feitiço se alinham às mesmas classificações usadas em Alacria, especialmente para aqueles de nós que se beneficiaram por estarem próximos de você. Ela desviou o olhar, passando uma das mãos pelo cabelo enquanto o arrumava atrás dos chifres. Fiquei em silêncio por um momento, pensativo, depois me voltei para meus companheiros. Eu poderia ter um momento a sós com Kaera, por favor? As sobrancelhas de Sylvie se ergueram uma fração de centímetro antes que ela controlasse sua expressão. Colocando uma mão na crina de Regis, ela disse apenas: é claro. Vamos continuar em frente, então. Uau, isso não é legal. Somos o trio chifrudo, lembre-se, trio, não. Agarrando um de seus chifres, Sylvie conduziu Regis para longe, interrompendo seus protestos. Kaera levantou a mão em um pequeno aceno e depois me olhou com atenção. Esperei até que saíssem e levantei a barreira mental entre nós. Você sabe o que estamos fazendo aqui embaixo? Ela hesitou. Eu vi as esferas de mana, mas nada mais. Gideon às vezes divaga, mas Emily Vatskin parece eficiente em mantê-lo no caminho certo. Aproximei-me um pouco mais, parando na margem do riacho e olhei para os meus pés. Sinto muito, Kaera. Embora não estivesse olhando para ela, ouvi a mudança de sua postura. Pelo quê? Balancei a cabeça, lutando contra as palavras. Meus pensamentos se voltaram imediatamente para o gambito do rei, mas afastei a ideia, não querendo entregar essa tarefa à lógica fria da runa divina. Há algo que não consigo tirar da minha cabeça. Em Etistin,
Após o ataque ao Ludari, Lyra havia mentido sobre algo, mas a mentira não era para nós. Era para os dragões. E eu sei por quê. Respirei fundo e mantive meu olhar fixo no dela. Agrona planeja usar os Alacrianos Indicatem. Ele ordenou que suas assombrações os deixassem vivos, mas também que lhes enviassem uma mensagem. Eu vi as maldições que seu povo pode exercer, que Agrona pode exercer. Uma assombração se explodiu bem na minha frente antes que pudesse revelar qualquer segredo de Agrona. Você acredita que não pode confiar em mim por causa do meu sangue alacriano? Ela franziu a testa para mim, intrigada. Mas eu já estive entre essas pessoas, Arthur. Não há pessoas leais a Agrona entre eles, não depois de tudo que viram e experimentaram. Nunca ouvi falar de algo assim acontecendo com soldados de infantaria comuns. Certamente ele. Não sei como ou que tipo de poder ele tem sobre seu povo, mas a ameaça era real o suficiente para que Lyra não pudesse nem mesmo falar a ideia na frente de outras pessoas. Sinto muito, Kaera. Você não pode se envolver em nada disso. Você não pode saber o que estamos fazendo, nada. Sua cabeça se inclinou, com uma cortina de cabelos azuis caindo sobre seu rosto. Passou apenas um momento antes que ela sacudisse o cabelo do rosto, olhando para mim com calma. Depois de tudo, de todo o tempo que passamos juntos, conhecer meus pais, compartilhar o saco de dormir, tudo se resume a sangue no final. Apesar de seus esforços para fazer com que a declaração soasse como uma piada, ela não conseguiu. Não é tão simples assim. Ah, Arthur, disse ela, adotando a formalidade forçada de sua educação. Entrando na água, ela atravessou o rio até ficar na minha frente, ainda com a água fria até os tornozelos. Posso ser uma lacriana, mas sou de sangue nobre. Consigo lidar bem com mais notícias. Ela estendeu a mão como uma realeza esperando por uma súplica. Peguei, abaixei-me e pressionei meus lábios nas costas de sua mão enluvada, brincando com ela, mas quando olhei para seu rosto, havia lágrimas em seus olhos. Em seguida, sua mão se soltou da minha e ela se afastou, com a água correndo à sua frente a cada passo. Ao chegar à saída da caverna, no entanto, ela parou e olhou para trás por cima do ombro. Queria saber como tudo isso poderia ter sido diferente se eu tivesse nascido neste continente. Se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, o que nosso relacionamento poderia ter se tornado? Quando ela desapareceu na escuridão dos túneis, forcei-me a não chamá-la. Eu tinha feito o que precisava ser feito e não podia voltar atrás. Não se eu quisesse manter Dicate em segurança. Demorou alguns minutos para que eu voltasse a me mover, e demorei um pouco enquanto marchava pelos túneis descendentes em direção à enorme instalação que Vren e Gideon haviam construído nas profundezas. Um punhado de guardas anões permanecia atento do lado de fora de uma pesada porta, mas a porta estava entreaberta e eles abriram assim que me viram, provavelmente já me esperando desde a chegada de Regis e Sylvie. Dentro, uma pequena sala era cercada por janelas de vidro com infusão de mana que davam vista para o resto do complexo. Regis, Sylvie, Vren, Gideon e Emily já estavam lá, e a conversa deles diminuiu quando entrei. Emily cruzou os braços quando me aproximei e me lançou um olhar que era metade beicinho, metade carranca. 2 semanas? Você está louco? Não consegui sorrir. Depois que eu entrar, ninguém mais entra em hipótese alguma, expliquei, afastando-me da câmara que Senir havia construído nas raízes da própria muralha. Entendemos, respondeu ele, seguindo-me com os outros enquanto nos dirigíamos ao elevador que nos levaria ao topo da muralha. Com a guilda dos aventureiros assumindo a fortificação da muralha, será muito mais fácil garantir sua segurança enquanto estiver escondido aqui. Muitos dos soldados que estavam estacionados aqui, apesar de serem homens bons e leais, não voltavam para casa desde antes do início da guerra. E os civis foram todos evacuados?
Olhei de relance para Helen, Jasmine, Angela Rose e Senir, a irmã mais velha de Jasmine. Senir era mais alta e mais musculosa do que Jasmine, mas tinha os mesmos olhos vermelhos e cabelos escuros. Sua pele era bronzeada em uma cor amendoada profunda, uma prova das longas horas de trabalho sob a forja. Sim, respondeu Jasmine. A maioria para Shiruz e Blackben. A equipe da garota Eustia foi uma grande ajuda nisso. Quando chegamos ao elevador e um jovem aventureiro com cabelo laranja escuro abriu a porta, eu me virei para Senir. Sei que não houve muito tempo para fazer isso acontecer. Obrigado. Se tudo correr como planejado, estarei de volta em cerca de uma semana para iniciar a fase final. É claro, General Levin, disse ela com firmeza, depois fez um aceno igualmente forte que era quase uma reverência. Obrigado por esta oportunidade de limpar o nome Flamesvort. Jasmine soltou um suspiro agudo pelo nariz e olhou para a irmã com uma expressão estranha. O nome Flamesvort não precisa ser limpo. Apenas o nome Trojus. Senir sorriu com tristeza. Não tenho certeza se nossos irmãos concordariam com você. A mão de Senir acariciou a parte de trás do cabelo de Jasmine. Ainda assim, estou feliz por termos passado esse tempo juntos, Jasmine. O olhar intenso de Jasmine se suavizou e ela deu 2 tapinhas nas costas da irmã mais velha antes de entrar apressadamente no elevador. Acenando com a cabeça para Senir, eu a segui. Quando estávamos todos dentro, o elevador começou a subir a muralha. Angela Rose limpou a garganta, olhando de Jasmine para mim. Tem certeza de que este é o melhor lugar? Ele foi bem danificado. É bastante defensável, eu acho, mas não é um pouco óbvio? Exatamente, respondi, olhando para fora da malha enquanto os prédios ficavam cada vez menores abaixo de nós. Isso tudo pode não significar nada, mas... Arthur, interrompeu Jasmine, colocando uma mão em meu braço. Todos nós passamos pela guerra, vimos do que nosso inimigo é capaz. Algumas pessoas neste continente podem estar suficientemente encantadas por nossos senhores dragões para esperar que eles nos salvem de qualquer perigo, mas nós sabemos que não é bem assim. O que quer que você esteja fazendo, não importa quanto tempo leve, nós vamos segurar a barra. Assenti com a cabeça, reprimindo as emoções que suas palavras provocaram em mim. Chegamos ao topo com um pequeno solavanco e saímos para a passarela. Um vento frio desceu das montanhas, cortando o topo da muralha com um ruído semelhante ao de uma besta de mana uivando. Sylvie já estava lá em cima, olhando para a clareira das bestas, com a mente em outro lugar. Regis se manifestou de mim, saindo da minha sombra e pulando para colocar as patas dianteiras no topo das crenulações que ladeavam as 2 bordas. Ficamos todos em silêncio por um tempo, olhando para a muralha e a clareira das bestas. Então, todos vocês sabem o que fazer. Preciso ver os outros locais e depois voltarei. Jasmine apertou meu braço. Helen, sorrindo, ergueu a mão e bagunçou meu cabelo. De repente, Angela Rose saltou para a frente, puxando-me para um abraço esmagador. As lembranças da primeira vez que a encontrei com os chifres gêmeos vieram à tona quando olhei para o topo de sua cabeça pressionada contra meu peito. Quando foi que ela ficou tão pequena? Diga à sua mãe que vamos cuidar bem de você, está bem? Retribuí o abraço, ignorando a pontada de ciúme que vinha de Regis. Eu vou. Terminei minhas despedidas com Jasmine e ele enquanto Sylvie subia ao céu. Regis voltou ao meu corpo quando me virei, com um relâmpago violeta me envolvendo enquanto os caminhos etéreos se iluminavam em minha visão. Resisti a olhar para trás, sem ter certeza de que seria capaz de dar a elas o olhar genuíno de segurança que sabia que queriam ver. Dei um passo para o alto, a muralha estava a mais de 30 metros abaixo agora. Inclinando-me para a frente, comecei a voar. Eu te disse que não era muito, disse Madame Estera, dando de ombros,
quando entramos em uma pequena caverna. Tem certeza de que é aqui que você quer fazer o que quer que esteja fazendo? Ajoelhado, passei os dedos em um pedaço do piso manchado de ferrugem, imaginando quanto sangue deve ter se acumulado ali para deixar uma marca mais de um ano depois. Este era o local onde Esther havia liderado suas tropas após a derrota na Batalha de Bloodfrost. Tenho certeza, disse, enquanto olhava ao redor. Preciso de um mago de terra ou de ferro para criar um pedestal bem aqui. Indiquei um local diretamente no centro da caverna, marcando-o com uma pedra e fornecendo dimensões específicas. Sinto que é necessário salientar que o fato de você estar tão perto de Tistin causa algum risco para a cidade, não é? Curtis perguntou com o ar de um diplomata. Vara estará na cidade para ajudar na defesa, assegurei-lhes, e vocês terão suas próprias forças, além dos dragões. Com a cidade tão fortemente defendida e a atenção do inimigo dividida entre vários locais, tenho certeza de que vocês conseguirão resistir. Ao mesmo tempo, ainda que não ataquem, não estarão livres para revirar cada pedra e árvore com a cidade às suas costas. Varai deu um passo à frente e me fez uma pequena reverência. Arthur, nesse caso, gostaria de ficar aqui com você. Se você não for capaz de se defender, não deve se arriscar. Não. Eu disse. A palavra dita com uma suavidade que abafou o argumento de Varai como um travesseiro. De pé, encontrei o olhar de cada um deles. Meu sucesso depende de não ser encontrado. Talvez sejam apenas horas e nada acontecerá nesse meio tempo, mas precisamos nos preparar para o pior. Para todos vocês, isso significa não contar a ninguém, nem mesmo aos nossos aliados, sobre essa parte do plano. Defendam sua cidade, seu povo, mas não chame a atenção para este local, não importa o que aconteça. Mas e se parecer que eles vão encontrar você? Curtis perguntou, com sua confusão aparente. Encontrei seus olhos. Então, distrai-os. A cabeça de Cátio caiu, mas apenas por um segundo. Quando olhou de volta para mim, seus olhos brilharam. Arthur, você está basicamente pedindo que gastemos a vida de nossos soldados para chamar a atenção do inimigo para que você possa ficar em segurança, e ainda assim você nem nos disse o que está fazendo. Por favor, precisamos saber mais. Não somos seus súditos para simplesmente fazer o que nos mandam. Eu me aproximei. O comportamento gelado de Cátio me fez lembrar fortemente de como ela agia na escola, em Xerus, mas eu sabia que isso era apenas um escudo que ela colocava para se manter a salvo dos que estavam por perto e agora não era diferente. Estou preparando o ataque final desta guerra. Deixei que as palavras se assentassem sobre as outras como cinzas que caem lentamente. A mandíbula de Madame Astera se enrijeceu e ela, inconscientemente, deslocou seu peso para a perna boa. Curtis olhou novamente para a irmã, mas os olhos de Cátio estavam voltados para mim, seu rosto era uma máscara rígida. Um tremor involuntário percorreu Varai, a rara rachadura em sua fachada fria. Então, garantiremos que você tem o tempo que precisa. Depois de esclarecer tudo o que precisava ser feito e definir o prazo para apenas alguns dias depois, parti voando em direção aos portais de teletransporte de Etistin, enquanto deixava os outros voltarem por conta própria. Sylvie voou silenciosamente ao meu lado. Não é do seu feitio colocar as pessoas em perigo e nem mesmo contar a verdade sobre isso, enviou ela, com uma ponta de preocupação em seus pensamentos. E se voltarmos da pedra-chave e encontrarmos Cátio, Jasmine ou até mesmo Eli morta, por que não lhes contamos o suficiente? Minha mente ficou em branco por um longo momento, incapaz de formar qualquer pensamento coerente. Eli e mamãe estarão tão seguras quanto eu puder deixá-las, respondi longamente, sem me preocupar em justificar minhas ações. Mas e o resto? Regis entrou na conversa, sua frustração era clara, mesmo quando tentava manter uma barreira entre nós. E Caera?
Depois de tudo que passamos juntos? Suspirei, com o vento me deixando sem fôlego. Se a Grona for capaz de atingir e usar os alacrianos contra eles, ou transformar qualquer um deles em uma bomba, como fez com as assombrações. Mas você não sabe se ele pode, respondeu Regis. Só porque a runa divina faz você pensar rápido, não significa que sempre pensará certo. Sei que o sucesso é importante, mas de que adianta se você perder todo mundo no caminho por causa dele? Ele hesitou, buscando em seu íntimo por um momento, então continuou: Uau, isso não parece comigo. Estou ficando mole por sua causa. Ele não está errado, pensou Sylvie, olhando para mim pela esquerda. O vento agitava seus cabelos atrás dela como uma bandeira. Acho que a runa divina fez surgir o Grey em você, Arthur. Cerrei os dentes e acelerei. Talvez seja disso que estejamos precisando agora. Estava quase na hora. As 2 semanas se passaram e quase tudo estava preparado. Nas profundezas do deserto, muito abaixo das ruínas do santuário dos Jin, Eli, Sylvie, Regis, Vren e eu estávamos na sala do portal, que havia mudado drasticamente desde a última vez em que estivemos lá. Isso será o suficiente? Perguntou Regis, andando de um lado para o outro e inspecionando a câmara. Vren, que estava em um trono de mármore flutuante, deu de ombros sem se comprometer. Estaria disposto a comparar minha engenhosidade com a força de qualquer outro menor neste mundo, mas não posso falar pelo legado. Se a ideia do garoto funcionar, isso também funcionará. Se não funcionar, ele deu de ombros novamente. Aproximei-me de um pedestal de pedra elevado no centro da câmara, acima de onde sabia que ficava o portal das Relictons. Aqui, eu. Este será um pouco diferente dos outros. Eli se afastou de um pedaço de parede entalhado que estava examinando, com a preocupação gravada em suas feições. O quê? Por quê? Bati no pedestal e ela veio correndo em minha direção. Como é aqui que vou estar de fato, este precisa ser mais potente para eliminar minha presença real, mas sua mana ainda precisa aguentar. Se ele quebrar ou se desgastar com o tempo, arrastei as palavras de forma significativa. Não vai, disse ela com determinação. É como se uma farpa estivesse presa em minha cabeça. Pelo menos depois de serem configurados. Um pouco incômodo, mas não será um impedimento, e não deixarei que quebrem, falhem ou qualquer outra coisa. Eu posso fazer isso, Arthur. Eu lhe dei um sorriso caloroso. Eu sei que você pode. Pegando a mão de Sylvie, Eli começou a derramar mana prateada no recesso curvo no topo do pedestal. Aquilo se formou em uma espécie de ovo, oco no meio e com paredes grossas. Sylvie também colocou sua própria assinatura nele, deixando-a irradiar da mana moldada. É melhor reforçá-lo ainda mais. Eu disse, depois observei enquanto Eli respondia ao comando, moldando a forma do container à medida que inseria mais mana. Quando se enrolou e quase se fechou no topo, imbuí o reservatório central com éter, exatamente como fizemos na zona mental para irmos de plataforma em plataforma. Compactando o éter dentro do recipiente, forcei o máximo que pude sem ameaçar a integridade da conjuração. Quando me afastei, Regis soprou seu próprio éter no ovo, só por segurança, então Eli assumiu o controle, preenchendo o pequeno espaço no topo e fechando o éter do mundo exterior. Com a respiração pesada, ela deu um passo para trás e cambaleou. Sylvie a pegou pelo cotovelo e Eli lhe deu um sorriso de agradecimento. Estou bem. É só que foi muita mana. Pelo menos é o último. Quantos são? 7. Sim, respondi, esfregando a nuca enquanto olhava para minha corajosa irmãzinha. Obrigado, eu. Sei que tudo isso não tem sido fácil. Tudo isso dependia de você, da sua magia. Você sabe disso, certo?
O destino de Dikaten está suspenso por esses fios de mana. Sem pressão, disse Regis, balançando a língua. Eli se aproximou de mim, inclinou-se para a frente e envolveu-me com os braços, com a bochecha pressionada contra meu externo. Você vai mesmo sentar aqui e meditar ou algo assim? Por dias? Semanas? Pode até levar meses, disse Regis, de forma prestativa. Sylvie o cutucou com o joelho. Envolvi Eli com meus braços e a puxei para perto de mim. Espero que seja feito em um dia e que toda essa preparação tenha sido em vão. No entanto, não consegui expressar essa esperança em meu tom. Não fazia nem um dia que Alaric, em Alacria, me comunicou que havia muita movimentação estranha entre as forças de Agrona, o que só reforçou minha decisão de tomar medidas tão complexas para me preparar. Eu a soltei e ele deu um passo para trás, olhando profundamente em meus olhos, com uma expressão inescrutável. Por que isso se parece tanto com uma despedida? Perguntou ela. Pego desprevenido, fiquei pensando em uma resposta. Foi Sylvie quem, apertando minha irmã de lado e sorrindo de forma reconfortante, disse. Isso é só o nervosismo falando. Estaremos de volta antes que você perceba, não tenho dúvidas. Você tem que acreditar em mim, posso ver o futuro, lembra? Eli deu uma risadinha e se aconchegou no ombro de Sylvie. Tudo bem, tenho coisas extremamente importantes para fazer em Vildorial, disse Vren de forma áspera. Vamos, garota, é hora de nos mexermos. Eu chamei sua atenção e fiz um aceno de agradecimento, mas ele apenas zombou em resposta. Eli andou para trás ao tentar seguir Vren, que já estava se afastando. Ela acenou, depois se virou e correu para alcançá-lo. Em instantes, eles estavam fora da pequena câmara e subindo de volta pelos túneis. Esperei, seguindo-os com meus sentidos até que estivessem bem distantes. Depois me voltei para meus companheiros. Vamos lá, disse, apontando para Regis e Sylvie. A viagem até o refúgio que eu havia preparado não demorou muito. Lá dentro, tirei meus sapatos de borracha e desci até a piscina de líquido brilhante. Retirando a pedra-chave, sentei-me de modo que o líquido chegasse ao meu estômago. Fiquei olhando para a forma normal da pedra-chave. Sylvie entrou na piscina ao meu lado. Suas roupas se espalharam por seu corpo, mudando para um tecido preto justo que cobria todo o seu corpo do pescoço para baixo. Ela se sentou de frente para mim. Estamos com você, Arthur. Quer gostemos ou não, brincou Regis de seu lugar perto do meu núcleo. Tudo o que poderia ser feito já foi feito. Os protetores de Dikaten estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que pudesse vir de Agrona. Tudo o que restava para mim era entrar na pedra-chave. O éter fluiu do meu núcleo e impregnou a pedra-chave. Minha mente o seguiu, como havia feito tantas vezes antes com as outras pedras-chave. Uma aplicação suave do Hacking de Aroa permitiu que eu me aproximasse da barreira etérea, enquanto a visão de Helmart me guiou pelos caminhos invisíveis até o interior. Pela primeira vez, enfrentei a enxurrada de memórias semelhantes a raios com o gambito do rei, que ativei imediatamente. Meus pensamentos, em vez de serem dominados pela tempestade, absorveram, processaram e organizaram facilmente a resposta e o ruído mental. À medida que as informações estáticas eram encaixadas no lugar, como peças de quebra-cabeça que se encaixam, ou uma chave em uma fechadura, a zona etérea interna da pedra-chave derretia-se na escuridão total. Não totalmente preto, porque, ao longe, havia um lampejo de luz. Estava crescendo à medida que se aproximava, ou à medida que eu me aproximava dela. Como se estivesse olhando por uma janela embaçada, tudo ao meu redor se transformou em um borrão brilhante, forçando-me a fechar os olhos. Sons indiscerníveis invadiram meus ouvidos, deixando-me tonto. Quando tentei falar, as palavras saíram como um grito.
A cacofonia de sons indistinguíveis foi se suavizando lentamente e ouvi uma voz abafada. Parabéns, senhor e senhora, é um menino saudável.